Muito bom dia, paz do Senhor Jesus, para você que está junto comigo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza e você está na nossa jornada de oração. Todos os dias a gente tem esse conteúdo aqui devocional exatamente para poder direcionar você numa meditação da palavra de Deus. Nós temos aqui sempre um tempo de oração também. Eu peço a sua gentileza de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube da ADVEC Guimarães, curta, comenta, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar muito mais pessoas através disso. Nós estamos nessa semana meditando aqui na carta aos Filipenses, Nós estamos meditando nesse texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo e hoje não será diferente, então abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu quero trazer aqui uma meditação muito interessante a respeito daquilo que o apóstolo Paulo falou, que nós não devemos andar segundo a arrogância, a soberba, mas que tem em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu já vou ler a sequência do texto, mas antes eu quero meditar com você nesses 4 versículos, do 5 ao 8. O que o apóstolo Paulo está instruindo as nossas vidas é que em nós, dentro de cada um de nós, deve existir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? O sentimento de não ter usurpação, o sentimento de não ter soberba, arrogância, prepotência por cargos ou posições da vida, Jesus, o texto vai dizer, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então o que nós estamos olhando aqui? Qual é o sentimento que houve em Jesus Cristo? Que sendo Deus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão dos seus atributos divinos para se humilhar. Ele abriu mão dos seus atributos divinos para se aniquilar, tomando assim a forma de servo. Então, se Paulo está dizendo que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus deve haver também em nós, Jesus, que estava na maior posição de autoridade, na maior cadeira de autoridade, na maior posição de poder eterno, afinal de contas ele é Deus e sempre foi, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João capítulo 1, versículo 1. Então nós entendemos que não havia ninguém acima dele. E mesmo sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Ele fez semelhante aos homens. O que esse texto me ensina? É que posições de autoridade não devem nos tornar diferente das pessoas que são os nossos semelhantes. Muito pelo contrário. As posições de autoridade devem nos levar a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não são poucos os casos onde vemos por aí pessoas brigando por posições, por cadeiras, por cargos, por títulos, quando na verdade são semelhantes a qualquer outra pessoa. E essas pessoas ficam na briga, na luta, na disputa, e talvez esse seja um sentimento que está no seu coração. Talvez é no seu local de trabalho, talvez é dentro da sua casa, talvez é na igreja que você frequenta, e você tem buscado a todo momento, a todo modo, de qualquer jeito, posições, cargos, títulos, nomes, nomenclaturas, sendo que isso de fato não faz de você alguém superior aos outros. Mas Cristo nos ensina que, sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo e se fez semelhante a eu e você. Então, se o Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele abriu mão da sua glória e se fez semelhante a mim e a você, por que nós, numa posição de autoridade, não podemos nos fazer semelhantes aos nossos semelhantes, aos nossos iguais? E ele vai dizer aqui, ainda vai aprofundar mais, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que esse texto está nos dizendo é que o Deus de toda a terra, o Deus do universo, o Deus eterno, ele se fez semelhante a eu e você, de propósito, porque quis.
E nessa semelhança ele ainda se afundou um pouco mais e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele passou pela pior das humilhações do seu tempo. Ele passou pela pior das vexações do seu tempo, simplesmente para salvar os pobres pecadores. E isso nos ensina. Só que aí, vamos mudar aqui a sequência do texto? Vai lá para o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que o versículo 9, 10 e 11 me mostram? Que quando eu me humilho debaixo da vontade de Deus, o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele é quem se ocupa em me exaltar. Então você precisa, e eu preciso, entender e aprender pela palavra que se existir em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de aniquilar-se a si mesmo, de humilhar-se a si mesmo, de ser obediente até a morte, morte de cruz, o texto garante que da mesma forma que o Senhor também exaltou a Jesus, nós também viveremos o nosso nível de exaltação. Não que nos humilharemos em busca da exaltação, porque aí não é humildade. Não que nos aniquilaremos em busca de uma posição ou de um cargo, porque aí é uma falsa humildade. Mas nós faremos por obediência, entendendo que essa obediência faz com que o Senhor olhe para nós de forma diferente. Que em nós haja também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí que você possa encher o seu coração desse amor, dessa humildade sacrificial. Que você possa buscar essa virtude em Deus e fazer sempre uma pergunta. Tem uma pergunta clássica: o que Jesus faria no meu lugar? Não são poucos os momentos onde nós nos enchemos da nossa razão, nós nos enchemos de nós mesmos e não faltam argumentos na nossa boca, não faltam argumentos nos nossos lábios para defender a nossa posição, para defender aquilo que nós queremos ser ou somos de alguma forma, quando na verdade o Deus Criador dos céus e da terra não se defendeu em momento algum. Ele se humilhou, se aniquilou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então a pergunta que todos nós devemos fazer, em qualquer ocasião da vida: o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus brigaria por isso que eu estou brigando? Será que Jesus entraria em disputas por cargos, posições, por espaço? Ou será que Jesus, sabendo quem é, faria de forma diferente da forma que eu faço? Então que essa meditação possa tocar no seu coração, enchendo o seu coração da virtude do Pai, da virtude do Senhor, da virtude do Espírito Santo, para que você e eu possamos de fato andar como Jesus andou. Que esse texto e que essa meditação tenha abençoado a sua vida. Eu quero te convidar para nós orarmos, né? Peça para o Senhor sabedoria, maturidade, peça para o Senhor entendimento, para que na tomada de decisões, mesmo em momentos de conflito, você possa decidir como Jesus decidiria. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche aí os seus olhos se você pode. Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença e glorificamos, adoramos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Senhor, nessa manhã nós meditamos nesse texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, e nós aprendemos que o Senhor teve um sentimento de humildade, de amor, de compaixão, um sentimento, Senhor, que levou o Senhor a aniquilar-se a si mesmo, a abrir mão da sua glória, a se despir da sua divindade para que pudesse estar no meio de nós, verdadeiramente cumprindo aquilo que a Tua palavra chama de Emanuel, o Deus conosco. Senhor, e muitas vezes em nós falta esse mesmo sentimento, falta esse mesmo impulso, Senhor, de enxergarmos a situação não apenas aos olhos da nossa razão, do nosso direito, não apenas aos olhos da posição que ocupamos, dos cargos que temos, dos títulos que recebemos, mas olhar, Senhor, para situações da vida com o olhar de Cristo. Falta em nós essa postura. Então que o Senhor possa edificar e construir dentro de nós, Senhor, maturidade espiritual, emocional, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra. Ah, Senhor Espírito Santo, como é difícil em momentos de conflito nós trazermos essa questão à nossa mente, de que forma que o Senhor agiria no nosso lugar, mas que essa questão não seja apenas uma pergunta aleatória na nossa cabeça,
e que venha ser, Senhor, um norte para as nossas decisões, que venha ser um norte para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, que o Senhor possa direcionar a nossa vida de acordo com a tua vontade. Que em cada situação, que em cada circunstância nós possamos andar conforme o Senhor Jesus andou. Que nós possamos espelhar, Senhor, o Senhor para essa geração e para essa sociedade. Que o mundo veja Cristo em nós. Que o mundo veja o Senhor Jesus através das nossas vidas. E que o teu nome seja glorificado. Senhor, através disso, tantas pessoas também estão já vivendo essa posição de auto-humilhação. Essa posição, Senhor, que o Senhor diz, aquele que humilha-se a si mesmo, o Senhor exaltará a seu tempo. Né? Então que o Senhor possa confirmar, que o Senhor possa exaltar aqueles que são humildes de coração, que o Senhor possa levantar, despertar, que o Senhor possa verdadeiramente evidenciar no meio de tantos aqueles que de fato têm cumprido aquilo que está escrito na tua palavra. Senhor, então nós louvamos o teu nome, adoramos ao Senhor e te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que esse tempo devocional tenha falado contigo, tenha abençoado o seu dia, a sua vida e a sua semana. Amanhã, se o Senhor Deus assim permitir, estaremos aqui mais uma vez com mais um tempo devocional. Que o Senhor Jesus te abençoe e fique em paz.